Mozuziku, parte 5. Transportado para o terceiro céu. Eu estava com meu filho na fé, Giuseppe, e nós estávamos falando sobre algumas questões da Bíblia, quando fui tomado pelo Espírito de Deus, e eu fui transportado para o terceiro céu. Era tão intenso que no meu entendimento eu descrevi tudo em primeira mão. A eloquência do Senhor no terceiro céu foi diferente, em relação à experiência anterior. Antes que eu chegasse no terceiro céu, cheguei pela primeira vez no pátio exterior no primeiro céu. Subi o corredor de liderança, em uma nuvem no segundo céu. Então eu entrei no corredor de liderança, na nuvem no terceiro céu. Quando cheguei ao terceiro céu notei a forma de um trono, e o Senhor Jesus Cristo estava sentado no trono. As pessoas ao seu redor pareciam que eram da mesma idade. Eles estavam vestidos com roupas muito semelhantes ao vestuário real de cor cinza. Dei um passo em direção ao trono. O Senhor me chamou e disse: Príncipe, bem-vindo entre os príncipes. Anteriormente, ele estava me chamando de homem, mas desta vez ele me chamou de príncipe. Imediatamente eu vi a minha túnica mudar para uma roupa extremamente luxuosa. Foi roupas reais. Então eu comecei a observar o ambiente. Notei que não havia nenhuma calçada aqui. Houve vazio e o trono de Jesus foi suspenso no vazio, e estávamos no vazio. Todo mundo estava vindo e se ajoelhando diante do trono do Senhor, mas eu notei que o número era reduzido em comparação com o primeiro e segundo céu. O Senhor disse: Este é um reino vazio, um vazio que coordena todas as coisas. O firmamento está acima de toda a criação. Quando você deixar a terra chegar ao cosmos e além do cosmos, há o firmamento e além do firmamento, e é vazio, não há nada. O Senhor disse: Este lugar é uma dimensão. Quanto mais você subir, mais há vazio e nada. É como quando você tomar um avião. Quanto mais você voar para cima, e você deixar tudo abaixo, mesmo a nuvem é deixado abaixo. Quanto mais a aeronave sobe até o ar, tudo é deixado abaixo. O Senhor disse: Esta é a dimensão onde não há interesse. É tudo sobre adoração. É sobre o rei e seu príncipe. Adoração que é sem juros. Você deve me adorar, sem esperar nada. Você deve me adorar porque eu sou Deus, e não porque você está esperando alguma coisa de mim, mas, a fim de me venerar. O Senhor disse: É aqui que ela se cumpre, a sentença: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Seus espíritos estão vazios e virgem nesta dimensão. Você vem à minha presença, sem projeto ou ambição ou expectativa. O Senhor Jesus disse: Bartimeu, me siga, a fim de recuperar a visão. A primeira coisa que fez foi lançar a sua capa. A capa de Bartimeu é de proteção e confortabilidade. Marcos 10, 46 a 52. No terceiro céu, não é sobre a tentativa de fazer as coisas do Senhor, mas é sobre o Senhor fazer a você. Jesus perguntou a Bartimeu: O que você quer que eu faça para você? O Senhor disse: Meu domínio é total sobre o culto e serviço. Ele é composto de anjos para me servir, e 24 pessoas idosas me adoram. Há 3 níveis de oração. Você deve primeiro purificar-se no átrio exterior, então você deve reivindicar o que é seu no segundo céu, porque esse é o seu direito, mas no terceiro céu você contempla e glorifica a minha grandeza. O Senhor Jesus disse: Nessa dimensão, o meu servo tem prazer em mim, nada mais. Eles não querem receber qualquer coisa de mim, mas eles querem eu. Sou um rei, e meus servos são príncipes. É tudo sobre a realeza. Eles estão disputando na adoração a mim. Esta é a terceira dimensão. Os príncipes estão cheios de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: No primeiro e segundo céu eu quero abençoar e enriquecer o meu povo, mas esta dimensão não é sobre o que um homem pode obter de mim. No terceiro céu, os homens têm prazer em mim, mais do que qualquer coisa que ele poderia encontrar a partir de mim. Eu estou no meu centro das atenções e interesse dos homens. O Senhor me disse: Você está no mundo dos espíritos. Este é o cumprimento da passagem que dizia que ele fez de nós um reino de sacerdotes. Apocalipse 1, 6. O que quero dizer com um reino de sacerdotes? Assim como um sacerdote queima um holocausto e a fumaça sobe,
Estamos em uma dispensação de fogo que deve consumir o holocausto, assim como os filhos no deserto tiveram a coluna de fogo durante a noite, e a coluna de nuvem durante o dia. A igreja está funcionando na dispensação de fogo, e a coluna de nuvem. Isto é sobre a bênção na antiga aliança, porque a nuvem anunciou a chuva que regara a terra, mas a coluna de fogo e a nova governança é sobre a transformação e purificação. O presente sacerdócio consiste em passar pelo fogo para a purificação. Uma vez que há fogo, a fumaça vai escapar, como resultado de um holocausto. Para o espírito de uma pessoa escapar de seu corpo, ele deve passar pelo fogo. A carne deve ser queimada sobre o altar do sacrifício. Como resultado, o espírito vai escapar do corpo, como uma nuvem de fumaça. O Senhor não quer que o nosso espírito seja anexado ao nosso corpo, e se apegue às coisas sujas deste mundo. O Senhor disse que o terceiro céu era desconhecido no tempo de Paulo. É por isso que ele costumava dizer que ele tinha coisas difíceis de dizer, que todos não estão prontos para ouvir. Vocês ainda são crianças. Paulo foi ao terceiro céu. O Senhor disse: eu vou explicar-lhe o que eu mostrei a Paulo porque ele não entregou esta verdade para sua geração. O Senhor disse: a verdadeira adoração consiste em oferecer seu corpo como um sacrifício no altar. Uma vez que seu corpo é consumido com fogo e morte sobre o altar, seu espírito vai escapar do corpo, como a fumaça do holocausto. A menos que seu corpo está morto, o seu espírito não vai deixar seu corpo. Mas uma vez que o corpo é consumido pelo fogo da purificação, seu espírito é, em seguida, libertado de seu corpo para o reino do espírito e, em seguida, seu espírito estará na presença de Deus no terceiro céu. Continuamente seu espírito vai estar em contato permanente com o Pai. Jesus disse que é no terceiro céu que o mistério da cruz é cumprido. O sol escureceu e o véu do templo se rasgou ao meio. Então Jesus chamou em voz alta: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele tinha dito isto, deu seu último suspiro. Lucas 23, 45 a 46. Jesus me disse: a cruz é o altar final e o sacrifício final. Está escrito: portanto, exorto-vos, irmãos, por conta da misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual de adoração. Romanos 12, 1. Amados, devemos entregar nosso espírito na mão de Deus, como Jesus fez na cruz, por meio do sacrifício do corpo. O Senhor disse: isto é o que é suposto ser a motivação no culto. Nossos espíritos devem estar continuamente no terceiro céu na presença de Deus. Irmãos e irmãs, Jesus disse: quando você chegar a uma fase em que seu espírito está participando da minha presença no terceiro céu, será impossível sua esposa ou marido atacá-lo, porque você não está em seu corpo, mas no celeste. Quando nosso espírito deixa o nosso corpo e vai para a presença de Deus, nosso corpo que é deixado na terra, vai estar funcionando como um receptor recebendo mensagens que nosso espírito está recebendo de Deus. No céu, vamos ter visões, sonhos, revelações, porque o nosso espírito será como a captura de um satélite, com sinais do Senhor, e enviá-los de volta para o nosso corpo na terra. Está escrito: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8 e 16. Não há comunicação entre os dois espíritos. O corpo recebeu a mensagem do espírito, mas a menos que o nosso espírito deixe o nosso corpo, que será terrestre e terreno vinculado, nosso espírito deve escapar do corpo através do sacrifício, a fim de atender à presença de Deus no terceiro céu. O Senhor me deu uma passagem em Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes de você nascer, eu te consagrei, te dei como profeta para as nações. O espírito de Jeremias era conhecido pelo Senhor antes da formação do seu corpo. O Senhor disse: eu sabia de Jeremias antes da formação do seu corpo. Eu sabia ou visualizava os cristãos antes de eu ter os formado, seu corpo no ventre de sua mãe. Eu sabia que eram profetas, evangelistas, pastores e professores, ganhadores de almas e intercessores. Eu vos enviei à terra com um corpo como missionários. Quando você vem à minha presença no terceiro céu, você recebe uma revelação de sua identidade.
Seu corpo físico é uma ferramenta que lhe permite cumprir sua missão na Terra. Em sua caminhada, há um ponto que você vai sentir a chamada em seu espírito para trabalhar para o meu reino. Essa é a revelação de sua identidade. Então você vai entender por que você está na superfície da Terra. Eu envio-lhe na Terra em missão. Eu lhe dei o veículo que é seu corpo, a fim de executar a sua missão. Amado, você está em seu corpo, que é o seu veículo. Você deve perguntar ao Senhor qual é a sua missão, a quem são enviados, o que é o seu propósito. Então o Senhor segurou a minha mão e descemos para o segundo céu através de uma outra direção, mas minha trajetória ao terceiro céu era da igreja para o tribunal exterior, então entrei no primeiro céu, em seguida, no segundo céu. Na verdade, a estrutura do reino dos céus é como o tabernáculo. Você vê no tempo de Moisés e o templo em Jerusalém. Amor e paz a você, em nome de Jesus.